E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Anfitrião. E neste vídeo eu vou falar dicas imperdíveis. As pessoas gostam de dicas imperdíveis para bombar o seu anúncio no Airbnb. Quem é que não quer bombar o seu anúncio no Airbnb? Então é sobre isso que vamos falar neste vídeo de agora. Antes da gente ir pro tema do vídeo, convido você a fazer parte do nosso canal aqui, ó, aperta inscrever-se, tá bom? E vai lá me seguir no Instagram, tá? Então vamos lá, eu separei aqui algumas dicas importantes que eu entendo ser essencial para o seu imóvel bombar, para o seu imóvel ter mais reservas, e eu tenho certeza que você quer isso para o seu imóvel, não é isso? Senão você não estaria anunciando o seu imóvel no Airbnb. O que a gente quer quando a gente coloca o nosso imóvel no Airbnb? A gente quer 5 estrelas, a gente quer ganhar muito dinheiro, a gente quer bombar nosso calendário, a gente quer que as pessoas saiam falando que nosso imóvel é incrível e que vão reservar de novo, a gente quer tudo de bom e do melhor, não é isso? Só que, para isso acontecer, a gente tem que fazer algumas coisinhas para ajudar que a gente chegue nesse ponto que você está querendo. Então são 5 dicas específicas, claro que podem existir mais, depois você deixa nos comentários, depois eu vou falar isso para você, mas vamos para a primeira delas. Fotografia profissional. Você presta atenção, fotografia profissional significa o quê? Você transmitir o que é o seu imóvel para outra pessoa. Eu já vi anúncios de pessoas que tinham fotos ali, bem mais ou menos, só que na cabeça dessas pessoas era muito claro o imóvel. Muito claro no sentido, não, aqui é óbvio, aqui é a sala, depois aqui é o quarto, aqui é a cozinha e aqui é, outro ambiente. Só que para quem vê de fora, você olha assim e fala, não, peraí, mas isso aqui é o quê? Isso aqui é o quarto 1 ou é o quarto 2? Para quem é o dono sabe, ah não, esse aqui é o quarto 1, é óbvio, tá aqui, eu sei, o quarto 1 tem essa parede, que tem esse quadro e tal, mas a pessoa que tá do outro lado, o Zezinho que tá do outro lado, ele não sabe do seu imóvel. Não faça que nem esses sites que tem de aluguel, por exemplo, Zap Imóveis, Viva Real, o corretor chega lá e faz assim, ó. Ele tira a foto assim, de qualquer jeito, aí ele vai lá, sobe o anúncio e é isso. Não é à toa que o Quinto Andar, eles fazem questão de qualquer cliente novo, eles mandam um fotógrafo do Quinto Andar. Por quê? Porque sempre tem o Zé Manuel, que não sabe tirar foto, inclusive no Airbnb, que o protagonista é o próprio anfitrião ali, não é uma imobiliária, um co-anfitrião, porque nesse caso o co-anfitrião já tem uma capacidade de realizar isso para você, assim como uma empresa como a minha. Eu tenho uma empresa que quando chega um cliente aqui, novo, a gente vai fazer uma sessão de fotos profissionais para aquele imóvel ficar visualmente fácil da pessoa entender o que tem exatamente em cada pedaço, como é que é tudo, foto de fora, foto de longe, foto de perto, para saber o que é o que, entendeu? Senão as pessoas elas vão ficar perguntando para você, ah, tem fogão? Ah, tem, tá vendo lá na foto, lá longe na foto tem. Então, tudo isso faz com que as objeções daquela pessoa que está buscando o seu imóvel sejam reduzidas, porque a pessoa vai comprar o seu imóvel pelas fotos. Ela vai falar, caramba, que imóvel bonito, que imóvel legal, tô vendo que tem a cozinha aqui, já entendi como é que é a geografia desse imóvel. Teve uma vez que eu fiz uma consultoria com um cara, um imóvel super bonito, uma mansão gigantesca assim, e comecei a olhar assim, olha o que ele tinha colocado, que aí é uma outra dica. Ele tinha colocado, ele tem 6 quartos, só que ele colocou em um quarto 6 camas, ou seja, a pessoa que via o anúncio, via um quarto com 6 camas, mas na verdade eram 6 quartos, cada um com uma cama diferente. Então você vê, isso é uma questão de você saber transmitir através da ferramenta que você está transmitindo, então no caso é o Airbnb, transmita exatamente o que é o seu imóvel, de maneira que a outra pessoa na outra ponta entenda exatamente o que você está querendo dizer. E as fotos ajudam nesse processo. Um exemplo, você tem 6 quartos na sua casa, seria legal diferenciar cada quarto de uma forma diferente. Às vezes uma almofada diferente para o quarto 1, uma almofada amarela para o quarto 1, uma almofada vermelha para o quarto 2. Por quê? Visualmente as pessoas vão entender o que é a sua propriedade. Ah, tem o quarto da almofada amarela, o quarto da almofada vermelha. Entende? Essa é a função da fotografia. E se você tem dificuldade em tirar foto, não tem interesse, etc., o próprio Airbnb disponibiliza fotógrafos profissionais, lógico que depende da cidade que você está inserido, às vezes não tem, porque é uma cidade mais remota ou coisa assim, só que vai lá, tem um link, vou deixar aqui na descrição, um link de fotografia profissional. Então são fotógrafos credenciados pelo próprio Airbnb que vão lá no seu imóvel e fazem fotos profissionais da sua propriedade da melhor forma possível. Obviamente que deixa ela bonitinha, deixa ela arrumada, não vai deixar de qualquer jeito. No Quinto Andar eu já vi isso, sabia? Eu vi um box cheio de lixo uma vez. Tava pesquisando um imóvel lá, vi lá um box cheio de lixo. Por quê? Porque o proprietário deixou lá. O fotógrafo, mesmo sendo profissional, chegou lá, ele não é retirador de entulhos, né? Ele simplesmente tirou a foto do imóvel do jeito que estava. Então,
Aí entrou uma outra coisa, que é o home staging. O que é o home staging? É você deixar a cama arrumadinha, bonitinha, faz a mesa, deixa bonitinha a mesa. Inclusive no curso Anfitrião 5 Estrelas a gente tem uma masterclass com a Felícia, que é uma fotógrafa super incrível de imóveis de Airbnb, que mostra como é que faz esse home staging, né? Como é que se arruma? Vamos fazer uma mesa? Não é só tirar foto da mesa. Bota um pratinho ali, bota um copinho, faz uma ceninha, coisa de novela, como se você preparasse o seu imóvel para uma cena de novela, tá bom? Então tenha isso em mente. E já que eu falei da Masterclass da Felícia, essa Masterclass faz parte do nosso curso Anfitrião 5 Estrelas. Então se você tem interesse em participar de alguma turma desse curso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você deixar o seu e-mail, só. E aí você vai ser avisado quando tiver uma turma nova aberta e você pode fazer parte para entrar na nossa comunidade e aprender a fazer como eu faço com os meus imóveis, ter os resultados que eu tenho com os imóveis, bombar o imóvel de reservas e ter o melhor resultado possível. Então faça parte, se você tiver interesse, de uma das nossas turmas do curso Anfitrião 5 Estrelas. Vamos para a segunda dica. Preço certo. Preço é uma coisa complexa. Não é uma coisa fácil de você determinar. Só que você precisa chegar num ponto em que a pessoa que está pagando o que você está pedindo, ela está de acordo com o que você está propondo. Porque senão você vai gerar uma distorção aqui, né? Então não adianta, por mais que a gente... mas é o meu imóvel, eu morei a vida inteira ali, eu gastei X para mobiliar, para reformar, para fazer isso ou fazer aquilo, vale R$1.000 a minha diária. Ok, você pode ter essa percepção. É que nem quem vende carro, né? Você tem carro e você quer vender o seu carro, né? Mas é o seu carro, você cuidou muito bem dele, você quer vender ele pelo maior valor possível, porque afinal ele é seu e você é uma pessoa excepcional cuidando do seu próprio carro, certo? Só que tem a tabela FIPE, né? Pra gente ter uma ideia, né? Peraí, tá acima, tá abaixo? Qual é a referência? Obviamente que não tem uma tabela FIPE pro Airbnb, porque é muito relativo ao tipo de imóvel que você tem. Mas precificar adequadamente é um dos requisitos que você precisa ter muito apurado de fazer com que o seu preço esteja dentro da expectativa das pessoas em pagar. Por quê? Se você cobra um valor muito caro, você pode até conseguir reserva, só que aí você tem a probabilidade de conseguir uma nota menor. Ué, Roman, mas por quê? Porque a pessoa pode chegar lá no seu imóvel, ver que realmente é um imóvel legal, mas não tão legal a ponto de pagar o que você pediu. Isso já aconteceu comigo. Como não? É óbvio, né? A gente sempre tem essa coisa, não, né? Quanto mais eu conseguir cobrar, melhor. E aí, o que eu fiz? Coloquei lá, era um imóvel que 3 pessoas dava confortavelmente. Eu comecei a falar, não, eu vou meter 5 pessoas, porque quanto mais pessoas eu consigo colocar no imóvel, mais eu consigo ganhar. De fato. Só que aí as pessoas começaram a reclamar, puta, ó, 5 pessoas é meio apertado, não, fica meio, né, o apartamento fica todo paralisado, porque tem um monte de colchão, então fica um negócio horrível. Então eu ganhei mais naquela reserva? Ganhei. Só que no longo prazo não é algo sustentável que você consegue manter com qualidade. Então, qual que é o seu interesse? Ganhar um dinheiro curto agora ou pensar lá na frente que as suas ações de agora, a sua estratégia de precificação está tendo uma perenidade, tá? Você está vendo que funciona, que as pessoas chegam lá e falam, caramba, que imóvel legal, estou pagando um preço adequado dentro da expectativa daquele hóspede. Como descobrir o preço certo? Acho que de forma resumida, você vai ter que testar. Testa o seu teto e testa o seu piso. E depois você flutua entre essas duas coisas. Obviamente que só a experiência vai te trazer isso. Você pode ter um imóvel que você pega um outro imóvel igual, aí você já vai ter uma referência. Agora, você pega um imóvel completamente diferente, numa área diferente, com características diferentes, você vai ter que fazer esse teste de novo. Então não se culpe de, mas eu não estou conseguindo reserva e tal. De forma resumida, se você coloca o preço muito caro, dificilmente alguém vai conversar com você, vai perguntar sobre o seu imóvel. E se você coloca um preço muito barato, vai chover reserva, você vai se achar o rei do Airbnb, mas aí você vai estar deixando dinheiro na mesa. Por quê? Porque você está subprecificando o seu imóvel. Então, é achar esse ponto de equilíbrio entre um valor mais alto e um valor mais baixo. Depois, quando você descobre isso, é só você flutuando esse preço para capturar o melhor que você puder. Quem não quer capturar sempre a melhor oportunidade de reserva possível? Então, pensa nisso, estude sua precificação, quem sabe fazer parte da nossa turma, que lá a gente fala muito mais aprofundadamente somente em relação à precificação. Dica número 3, monte o seu anúncio objetivo e claro. Vou dar um exemplo. Eu já peguei 2 anúncios em que um anúncio viajava na maionese, falava dos passarinhos e da cor do céu ao entardecer e que em meio às florestas do interior e as montanhas e lá e bababá e não sei o que e tal. Ok, você fazer isso, mas você não precisa, você não é o Carlos Drummond de Andrade do Airbnb. Você não vai ficar lá fazendo poesia no seu anúncio.
Você quer fazer? Não tem problema nenhum. Se as pessoas reservarem, você pode falar, Rômulo, eu faço isso e meu imóvel bomba. Beleza. Tô errado, manda aqui no comentário que esse jeito funciona também. Mas, na prática, eu posso te quase garantir que não funciona. Por que que não funciona? Porque as pessoas, quando elas reservam um Airbnb, quando elas estão pesquisando, o que que elas fazem? Elas veem um monte de outras propriedades, ela não tá vendo só a sua. Então, às vezes a gente fala, ah, não, peraí, a minha propriedade, ela é diferenciada, eu sou exclusivo, eu sou tal. Não, ela tá vendo um monte, é tipo um Tinder do Airbnb. A pessoa vai passando, nossa, essa propriedade aqui, gostei, hein? Deixa eu ver o preço. Ah, acho que eu tô legal, tem umas fotos legais, tem um preço legal, deixa eu ver mais aqui sobre essa propriedade. Aí ela começa a ler sobre essa propriedade, quando lê também, porque às vezes a pessoa vai só pelo visual, né? Igual comprar livro em livraria. A pessoa vai pela capa, R$19, comprar. Aí chega lá, começa a abrir e fala, pô, que livro chato. Como não se tornar um anúncio, como não ter um anúncio que afugente a pessoa? Porque se ela vê que você começa a viajar nas ideias, porque ela só quer saber, tá, legal, gostei da foto, gostei do preço, o que tem lá mais que é legal? Tem Smart TV? Tem piscina? Tem churrasqueira? Tem um lago? Vou dar o exemplo do sítio que a gente tem. A gente fez exatamente isso, a gente tabulou em lista, e eu gosto muito de fazer dessa forma. Você pode fazer um pedaço poético, mas seja prático. Por isso que eu coloquei aqui na dica 3, monte um anúncio claro e objetivo. Ou seja, ele tem que ser claro a ponto das pessoas entenderem o que você tem na propriedade e objetivo porque você não enrola para dizer o que tem lá. Então, o que tem na sua propriedade? Vou dar o exemplo do sítio que a gente administra. Tem uma lagoa particular, tem um deck, tem um redário, ou seja, umas redes, uns abacateiros, tem cama elástica, tem Smart TV, tem 4 quartos para 14 pessoas, não tem roupa de cama. O que mais? Tem ar-condicionado, tem Netflix, tem Wi-Fi. Olha quantos elementos. Tem fogueira, tem aquelas fogueiras de chão assim, super legais. Tem um fundi para você fazer em dias de frio também. Então, olha só, o que vale mais a pena? Eu gastar tempo falando que tem o amanhecer, o entardecer, que o sol fica X ou Y, enfim. O que vale mais a pena? Você direcionar a atenção das pessoas para o que tem também na propriedade do que fazer devaneios em relação a um monte de coisa. Eu já peguei isso, inclusive, de uma aluna, que eu vi o anúncio dela, ela tava viajando na maionese. Falei, não, calma, legal pra caramba o que você falou, vamos secar isso aqui, pega um pedaço da poesia, coloca, legal, deixa, né, pra dar a sensação, porque isso é importante também, mas vamos ser prático aqui, porque a pessoa quer, ou ela quer reservar esse, ou ela vai pra outro que traga essa praticidade do porquê que é interessante dela reservar. E o oposto também é ruim, de você ter um anúncio, sítio incrível no interior com piscina. Acabou. Não, calma, peraí. O que mais que tem nesse sítio? O que mais que tem nessa propriedade, nesse apartamento? Nas áreas comuns? Como é a área comum? Tem lavanderia? Não tem lavanderia? Tem piscina? É aquecida? Não é aquecida? Tem vaga de garagem? Não tem vaga de garagem? Quer dizer que você não vai conseguir reservas com um anúncio muito viajando e outro muito seco? Não quer dizer, mas se a gente puder melhorar qualquer aspecto, por exemplo, do seu anúncio, esse é um dos aspectos. Então, o que eu te proponho? Eu deixei o anúncio aqui do sítio que a gente criou, tem das fotos bonitas, descrição maravilhosa, o preço o mais adequado possível, que a gente busca isso incessantemente, né? Achar a melhor forma de precificar isso. Então olha lá, você pode copiar ali a minha descrição e adaptar para a sua realidade, adaptar para o seu jeito de falar, para a sua forma de mostrar a sua propriedade, mas é uma forma que eu gosto, que é em lista. Você faz um descritivo, faz uma lista também, que é muito mais fácil. Eu acho que assim, as fotos elas vendem muito mais do que você ficar falando que a propriedade é X ou Y. Por isso que eu falo, invista em fotos profissionais, porque isso faz muita diferença. Então, deixei aqui para você dar uma olhada nesse anúncio do sítio, para você se inspirar, ok? Eu no começo mesmo me inspirava muito em outros anúncios. Eu olhava assim, caramba, por que esse anúncio me chamou a atenção? Será que são as fotos? Será que é a descrição? Olha como ele faz a descrição, que interessante. Acho que eu vou copiar desse cara. E aí eu fui criando o meu próprio jeito, né? Igual qualquer pessoa que começa na carreira, ela tem referências, né? Então, quais são as referências que ela tem, que ela gosta, e que de repente ela, a partir dessas referências, cria uma outra forma de se expressar. Por exemplo, cantores, artistas, e por que não um artista do anúncio? Você pode criar da sua forma um anúncio que funciona ou não. Por isso que eu falo, não é porque eu faço que tá certo, mas do jeito que eu faço, funciona para mim. Quarto ponto, quarta dica, gestão ativa do seu calendário. Não é só largar o seu preço ali e esperar o milagre acontecer. Como eu falei, tem a ver com a dica número 2, que é cobrar o preço certo, mas a gestão ativa do calendário é quando você começa a trabalhar com as oportunidades. Então vamos supor que você tenha o seu calendário lá 30 dias totalmente livre. Qual é a estratégia para esse momento? Ah, eu vou deixar o meu preço cheio? Vou, porque aí eu tenho muitas probabilidades de reservas. Tenho probabilidade de reserva de 2 noites, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Beleza. Apareceu uma reserva de 5 noites. Opa, beleza. Apareceu uma reserva de 5 noites de hoje até 5 dias a seguir.
Então eu trabalho os meus preços futuros, né? Por enquanto ainda tem uma agenda futura aberta. Vamos supor que você trabalhou os preços de novo, aí você tem esses 5 dias aqui e mais 3 aqui, só que no meio você tem 2 dias que ficaram vagos, aí você tem 3 aqui. E agora, o que você vai fazer? Gestão ativa de calendário. Como é que eu vou pegar esse miolinho aqui e vou fazer uma estratégia para vender esses dias que estão vagos? Será que eu vou diminuir o preço? Será que eu vou fazer uma promoção diferente? O que vale mais a pena? Eu deixar esse trechinho aqui parado ou eu fazer uma promoção porque o meu objetivo é preencher o máximo de calendário possível com a maior rentabilidade possível? Porque eu sempre digo que os dias são perecíveis. Então, se esse miolinho aqui, você tá aqui 5 dias, aí estamos aqui no 5º dia, você não alugou aqui ainda. Você tá no meio, acabou. Você já não consegue mais alugar esse trecho porque não dá para você vender o ontem, né? Você só vai vender o hoje para frente. Então, gestão ativa de calendário faz com que você tenha mais probabilidades de ter reservas. Por quê? Você vai gerar uma oportunidade aqui nesse miolinho, as outras propriedades não conseguem competir com você, porque você só quer preencher esse miolinho. Então, às vezes você cobra lá seus R$150 na diária, o que impede você fazer por 120, por 110, ou às vezes, sei lá, tô chutando, R$99 aqui a diária e fechar um pacotezinho de 3 diárias para fechar só aquele miolinho. Então, quem sai ganhando? Você, que quer preencher aquele miolinho, fazendo a gestão ativa do seu calendário, e o hóspede do outro lado que fala, caramba, ó, esse imóvel aqui tá com uma oportunidade. Mesmo que tenha um outro imóvel que pareça mais legal, mas esse aqui tá com uma promoção, acho que eu vou aproveitar. Porque não tem tanta diferença entre um e outro, tô supondo, né, uma situação, e aí ele opta em ficar o seu imóvel porque você criou uma oportunidade que só você pôde colocar naquele momento. Então, isso é uma coisa determinante para você conseguir mais reservas para o seu imóvel de Airbnb. Quinta dica, quanto mais flexibilidade e disponibilidade, melhor. Vamos entender o que eu quero dizer com isso. Quanto mais flexibilidade, ou seja, você tem uma política de cancelamento mais flexível. Você como hóspede agora, se coloca na pele do hóspede, você ia preferir uma propriedade que tivesse uma política de cancelamento mais rigorosa ou mais flexível? Ah, Rômulo, depende. Se for, por exemplo, para ir para praia, vai que chove, eu quero poder cancelar. Ou, putz, eu quero garantir no ano novo aquelas datas para mim. É óbvio que são vários os elementos, mas a flexibilidade ajuda na tomada de decisão daquele hóspede que está buscando por um lugar. Porque e se ele mudar de ideia, qual será a consequência de ter reservado o seu imóvel? Então, dependendo da política de cancelamento que você coloca, política flexível, política moderada, rigorosa, isso pode ser determinante para o cara que está do outro lado, às vezes que está na dúvida se vai ou não vai, de reservar o seu imóvel. Aí você tem que pensar, bom, eu tenho um imóvel, no caso aqui em São Paulo, a gente tem imóveis com reservas flexíveis, ou seja, se o cara cancelar 24 horas até 24 horas antes do check-in dele, ele tem um reembolso integral. Ah, Romulo, mas aí você vai ficar com essas datas vazias? Não, porque existe um volume muito grande de reservas que chegam aqui na cidade de São Paulo, então mesmo que esse cara cancele essa reserva, para mim eu consigo repor essa reserva muito mais rápido. E aí aquela pessoa que está na dúvida se vem ou não vem para São Paulo, ela prefere pegar o meu imóvel, porque se ela vir eu tô ganhando, e ele também, porque ele teve essa flexibilidade, e aí eu tenho mais chances de atrair reservas do que aquele cara, por exemplo, que coloca uma reserva, uma política de cancelamento moderada ou rigorosa. Então eu acabo tendo mais flexibilidade e necessariamente eu posso gerar mais oportunidades por essa flexibilidade. Não quer dizer que você tenha que pôr a sua política flexível o tempo inteiro. Tanto é que na praia e no sítio, que são imóveis que a gente tem outras dinâmicas, aí sim faz mais sentido você colocar uma política mais rigorosa. Principalmente, por exemplo, você pega um ano novo numa chácara que você vendeu lá por R$10.000. Não é do dia para noite que você vai conseguir, se você coloca reserva flexível, não é do dia para noite que você vai conseguir uma outra reserva de R$10.000, entende? A diferença entre uma coisa e outra. Então, quanto maior a flexibilidade que você tem de acordo com o perfil do seu imóvel, melhor. E a questão da disponibilidade. Ah, Rômulo, eu só aceito estadia mínima de 7 noites, porque para mim 2 diárias não vale a pena, nem 3, sem problemas. Porém, existe uma consequência. Tudo na vida existe uma consequência a partir de um ato que a gente faz. Então, se você coloca 7 diárias mínimas, é incrível, seria lindo, né? A gente conseguir sempre umas diárias maiores e tudo mais, sem dúvida nenhuma. Só que aí você, com essa diária mínima, tem gente que trabalha com diária mínima de 4 noites, de 5 noites, de 3 noites. Então você deixa várias oportunidades para trás. Não que seja ruim, né? E vai depender da sua estratégia. Eu trabalho com estadias mínimas de 2 noites, só que eu faço uma estratégia que é a seguinte: as minhas 2 noites, elas costumam ser mais caras do que se a pessoa reservar 3, 4, 5. Quanto mais ela vai reservando, menor é o preço que ela paga. Por quê? Porque o meu objetivo é
gerar reservas mais longas, mas não quer dizer que eu não receba reservas mais curtas. Recebo, só que são mais caras para compensar essa rotatividade. E também uma questão de efeito vitrine. O seu anúncio de 7 dias de estadia mínima, ele só vai aparecer para pessoas que estão procurando por 7 dias em diante dentro daquele período. Ou seja, depois você vai olhar lá as visualizações do seu anúncio e vai falar assim, a visualização do meu anúncio está muito baixa. Claro, você tem uma série de restrições no seu anúncio, né? Então aqui, disponibilidade também de calendário, também de estadia mínima, se você aceita pet ou não, quantidade de pessoas que você aceita no imóvel ou não, tudo isso, quanto mais opções você tiver com o seu imóvel, mais flexibilidade, mais de tudo, mais fácil você vai ser listado. Um exemplo, você aluga por uma diária? Eu não alugo. Mas se você gosta, por exemplo, de trabalhar com esse volume, você vai ter um destaque muito grande, porque pouca gente trabalha com uma diária. Então, se para você fizer sentido uma diária, você ganha um efeito significativo também. Às vezes você pode cobrar o preço de uma diária o mesmo valor que 2 diárias. R$250 uma diária e 2, por exemplo, é 240, porque você cobra 120 reais a diária. Entende a lógica? Porque quem quiser reservar uma diária, reserva. Tudo bem, não é o seu foco, mas você dá essa recompensa para uma diária. E eu já fiz vários testes, assim. Eu ia lá, vou no meu calendário de vez em quando, eu vejo que tem uma janelinha de uma diária ali, eu falo, deixa eu fazer um teste aqui. E aí eu vou lá e a pessoa paga, porque às vezes a gente fica assim, pô, será que a pessoa vai pagar o valor da minha diária, mais a taxa de limpeza, mais a taxa de não sei o quê? Paga, as pessoas pagam. Então faça o teste, aí depois você vai entendendo como pegar esses elementos que você foi entendendo, tanto de flexibilidade quanto de disponibilidade, e vai vendo o que é aplicável para sua dinâmica e para sua forma de trabalhar. Então são essas 5 estratégias. Faça fotos profissionais do seu imóvel, cobre o preço certo, monte um anúncio claro e objetivo, gestão ativa do seu calendário. Quinta dica, quanto mais flexibilidade e mais disponibilidade, melhor. Isso são elementos, aí você vai pegar esses elementos, vai colocar no liquidificador, vai colocar no seu cérebro e vai aplicar dentro da sua realidade, nas suas operações, do seu dia a dia, na sua organização. Tá bom? Se você tem outras ideias, se você acha que para atrair reservas para o seu imóvel tem outras coisas além dessas que eu falei, e sempre são vários os elementos, várias as ideias, as estratégias, fazer promoção, etc. Então, coloca aqui embaixo nos comentários como você entende ser interessante atrair reservas para o seu imóvel de Airbnb. O que você faz que funciona? Você muda a foto de lugar, você coloca um preço atrativo num determinado período, como é que você faz? Conta para mim, porque eu posso aprender, evidentemente, com você também e colocar aqui nos meus imóveis essa estratégia, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Depois conta aqui se aplicando isso você teve alguma mudança de aumento na sua propriedade, de reservas e tudo mais, que eu vou ficar feliz em saber. E se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram, pode até mandar lá no Instagram, Rômulo, olha, depois que você falou, eu fiz umas mudanças aqui e começou a dar certo, tá bom? Até pra eu ver se realmente as coisas que dão certo pra mim, dão certo pra você também, tá bom? Então, espero você no próximo vídeo e até mais.